vai ministrar nessa noite, que tem sido terça-feira cheia de Deus, uma terça-feira que o Senhor tem nos ensinado a não só orar, mas também saber que as duas asas são importantes, que é a oração e a palavra. E o que Deus tem dado aqui, gente, é comida sólida, comida que realmente nos faz refletir, não só a semana, mas vamos levar para a glória o que o Senhor tem nos trazido e tem nos alimentado nas terça-feira aqui. Amém? Vamos orar, mesmo sentado, estendendo as mãos. Senhor Jesus, eu quero te louvar pela vida do Jonathan. Muito obrigada, Senhor, porque tem estado, Senhor Deus, Senhor, na disposição do Senhor. E eu sei que o Senhor irá falar conosco mais uma vez, através da sua vida. E é assim que eu oro pela vida dele e que o Senhor venha estar abençoando, suprindo a cada dia as suas necessidades espirituais, físicas, financeiras, enfim, Senhor, a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Beatriz, boa noite. Amém. E mais uma vez é um privilégio estar aqui. E eu quero pedir desde já que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Só fazendo um spoiler desde já, reforçando o que a missionária falou. Em abril, todas as terças de abril, nós estaremos com uma série de sermões falando sobre maturidade cristã. Né? No final da palavra, vai colocar aqui, né, a arte. O nome da série é Vê se Cresce. Então, vê se cresce e vem. Amém? 1 Coríntios 15, 58. Todos acharam? Você achou, Beatriz? Ah, beleza. Então vamos ler. Que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bom, é fiel. Meu Pai, Senhor Jesus, eu mais uma vez te peço que teu Santo Espírito use, Senhor Jesus, dessa pregação para tocar primeiramente o meu coração, Deus, e também o coração de meus irmãos. Que possamos ser animados, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, Pai, ser tocados por tua palavra, por tua verdade, por teu evangelho. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos lá. Eu estou um pouco... Acho que eu peguei... Fiquei um pouco nervoso hoje. Parecia que fazia um tempão que eu não pregava. E fiquei nervoso. Mas enfim, em algumas conversas com alguns amigos, pessoas aqui da igreja, é comum notar o quanto que é comum ver crentes se deparando com desânimo. Ver crentes que se deparam com a inconstância, que enfrentam o desânimo, que enfrentam a inconstância, e o quanto que isso é um desafio. Isso é muito comum. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma amiga e uma irmã em Cristo e falando exatamente sobre isso, sobre
a falta de constância nas devocionais, como que é difícil manter constância na devocional, como que é difícil se manter, sabe, aceso, né, na presença de Deus, com o coração queimando pela presença de Deus, queimando de amor por Ele, queimando de amor por Sua palavra, querendo segui-lo, enfim. Somos desencorajados pelas coisas que nós vemos aqui. Somos desencorajados pelas coisas, pelo pecado, nós somos desencorajados pela beleza do mundo. A gente olha para o mundo e diz: o que é que eu estou fazendo na igreja? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Tenho uma vida e eu acho que eu estou desperdiçando ela. Acho que ainda mais nós somos desencorajados pelo que nós não vemos. Nós chegamos na igreja e qual é o glamour da igreja? Qual é a glória que a igreja nos passa? E digo em relação à nossa comunidade, qual é o glamour que nós temos em participar dessa comunidade aqui? Nenhum. Nós olhamos e vemos só gente simples. E o pior, nós olhamos e nós falamos, nós ouvimos sobre a volta de Cristo. E parece que já fazem muitos anos que nós ouvimos sobre a volta de Cristo. E Cristo não volta. E a gente escuta que Cristo vai voltar e passam dias, passam meses e passam anos. E ele não voltou ainda. E isso traz desânimo. Porque a gente olha para o céu e entende que o céu é o destino, que o céu é o alvo, é o objetivo. Mas, ao passo que quando a gente está pegando fogo, a gente olha e diz que o céu está bem perto. Quando esse fogo apaga, quando esse fogo baixa um pouco, parece que o céu fica bem distante. Na carta de Paulo a Coríntios, Paulo fala a uma igreja bem complicada, que a gente poderia chamar, ele não veio porque está doente, é Samuel, mas coloquei uma piada aqui para ele. A gente poderia chamar a igreja de Coríntios da igreja do Corinthians, porque foi uma piada muito ruim. Mas porque que igreja difícil, que igreja complicada, que igreja cheia de problemas e cheia de pecado que Paulo está escrevendo. Paulo funda essa igreja e agora está escrevendo uma carta a essa igreja. E Paulo, desde o primeiro capítulo, Paulo está exortando os irmãos. Então, não tem... Em outras cartas, Paulo fala: eu escutei falar da fé de vocês e fiquei feliz. Mas não existe nenhuma menção disso. Não existe nenhum elogio à igreja de Coríntios. Existe exortação. Exortação para que os irmãos... Porque havia desunião nos irmãos, havia divisão. Exortação porque havia prostituição no meio dos irmãos. Exortação a respeito do amor. Exortação a respeito de irmãos que irmãos deveriam abrir mão de sua liberdade quando sua liberdade ferisse o outro irmão. E em tantos capítulos, Paulo vai falando sobre a ceia do Senhor, que até a ceia estava sendo feita de forma errada. Paulo fala sobre o amor no famoso capítulo 13. E no capítulo 15, durante todo o capítulo 15, Paulo fala a respeito de um problema de doutrina. Havia um problema de doutrina na igreja de Coríntios. Paulo havia pregado o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. E estava sendo pregado ali, os irmãos estavam pregando o evangelho de forma errada. Sabe, histórias têm pilares. Existem pilares que, se você tira de uma história, ela simplesmente não faz sentido. Existem pontos em algumas histórias que, se você tira, elas perdem todo o sentido. E eu poderia usar vários exemplos, mas, usando um exemplo bem perto, toda comparação é ruim, toda comparação é imperfeita. Mas eu vou usar uma comparação que
chega perto da nossa mente. Se a gente fala sobre a história da carochinha, da Chapeuzinho Vermelho, e a gente tira o lobo mau, então toda a história perde sentido, porque a Chapeuzinho, a história toda vai ser uma menina que foi pra floresta e achou a avó, porque sem o lobo mau, ninguém parou ela. Sem o lobo mau, o lobo não foi e devorou a vovozinha. Sem o lobo mau, não vieram os caçadores e abriram a barriga do lobo e tiraram a vovozinha. Então, histórias têm pilares. Tem elementos que não podem ser tirados. E por que toda comparação é ruim? Porque a história que a gente vai falar hoje, é a história do Evangelho, ela realmente aconteceu. Ela não é uma invenção. E o que é que está acontecendo? Paulo começa o capítulo 15 e Paulo está falando a respeito do Evangelho. Irmãos, eu quero lembrar a vocês do Evangelho que eu preguei a vocês. Se é que vocês creram. Mas eu quero lembrar a vocês do Evangelho. E Paulo diz, irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Então Paulo começa aqui, já se aproximando do final da carta, e Paulo começa a falar sobre o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho estava sendo falsificado. Assim como a gente acabou de falar, histórias têm pilares, o Evangelho também tem. O Evangelho tem pontos fundamentais, que se eles forem tirados, não é o Evangelho. Se algum ponto do Evangelho for tirado, simplesmente não é mais o Evangelho. E o que é que as pessoas de Coríntios estavam negando no Evangelho? Os irmãos de Coríntios estavam negando a ressurreição, dizendo que ninguém pode ressuscitar, ninguém poderia ressuscitar. E por que isso faz alguma diferença na vida daqueles irmãos? Porque isso faria alguma diferença na vida dos irmãos de Coríntios? E por que isso faz alguma diferença na nossa vida? E Paulo começa então a usar argumentos para mostrar que o quanto que se eles simplesmente não crescem na ressurreição, eles perderiam a fé. A fé deles seria vã, seria inútil. E Paulo começa e diz: a fé de vocês não é cega. Eu não estou convidando vocês para uma fé que é baseada em nada. Paulo começa e diz: Cristo foi sepultado, ele morreu, conforme dizem as Escrituras. Mas Cristo também ressuscitou ao terceiro dia, conforme dizem as Escrituras. Mas alguém que diz, conforme está escrito, pode ter adulterado o que estava escrito, certo ou errado? Eu posso dizer que algo está escrito em algum lugar que eu escrevi e adulterei. Porém, Paulo ainda traz uma outra prova do que ele está falando. Paulo diz, ao terceiro dia ele ressuscitou e foi visto por Pedro, e depois por mais de 500 pessoas, e depois pelos outros apóstolos, e depois por mim, como alguém que nasceu fora de tempo. E essa é uma prova muito forte. Essa é uma prova muito forte a respeito da ressurreição de Cristo. Porque a gente está falando de pessoas como os apóstolos e pessoas que seguiram a Cristo. Eu e você nunca vimos a Cristo. Mas a gente está falando de pessoas que viram. E viram o Cristo morto numa cruz. E viram o Cristo ressuscitado. Irmãos, alguém pode morrer acreditando em algo que foi enganado. Alguém pode morrer acreditando numa mentira e achando que é verdade. Mas é impossível que alguém morra segurando uma mentira que ele mesmo inventou. Morrer por uma mentira que ele mesmo inventou.
Alguém pode ser enganado por uma mentira e morrer achando que aquela mentira é verdade. Mas é impossível alguém que inventa uma mentira e morre por essa mentira. Quando sua vida está em risco, ele nega. Ele diz, não, era mentira, eu inventei. Mas a gente está falando de pessoas que viram o Cristo ressuscitado e morreram por este Cristo. Então Paulo está dizendo, a fé de vocês não é baseada no nada. A fé de vocês não é baseada naquilo, não é cega. Sabe, aquela fé que o mundo fala da gente, que as pessoas do mundo falam que a gente tem, uma fé que ela é simplesmente, ela não tem lógica nenhuma. A fé em Jesus não é uma fé ilógica. Nós o vimos, foi isso que Paulo diz. Nós o vimos morto. E nós o vimos ressuscitado. E por que então Paulo está defendendo a ressurreição? Meu Deus, a gente não fala, Jesus morreu por você. E essa deveria ser a grande notícia. Jesus te ama, ele morreu por você. O problema é que sem a ressurreição, nós não temos o evangelho. Sem ressurreição, sem evangelho. No versículo 17 ao 19, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo só foi morto, sepultado, e não houve ressurreição, eu e você estamos aqui de besta. A sua fé é vã. Se Cristo não reviveu, a sua fé é baseada em nada. É baseada em um homem morto. Assim como a historinha da Chapeuzinho sem o lobo. É a história de um homem que veio, falou boas histórias e morreu. No que é que isso muda a sua vida? O que é que isso muda a minha vida? Como é que eu posso dizer que eu fui salvo? Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? E Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram crendo nele estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, e se nós temos fé em Cristo só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus, este não é o evangelho de Jesus. A história não acaba aqui. E Paulo diz no próximo versículo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. 1 Coríntios 15, 20. Irmãos, por que é tão importante que o evangelho seja pregado do jeito que ele é? E porque um único detalhe, os irmãos estavam dizendo que as pessoas não ressuscitavam, que não havia ressurreição, que a ressurreição simplesmente não existia. E por que isso era tão importante ao ponto de Paulo ir lá escrever algo sobre? Ao ponto de Paulo dizer, irmãos, se vocês não acreditarem que existe ressurreição, vocês estão perdidos. Nós estamos. É porque Cristo realmente ressuscitou. Paulo vai falar então que Cristo é o segundo Adão. Deus criou o homem. E o primeiro homem foi Adão. E aquele homem, aquele primeiro homem, pecou. E porque aquele homem pecou, o pecado entrou na nossa natureza. E nós então morremos. Porque ele morreu, eu morri. Porém,
Deus enviou um segundo Adão. Um segundo homem, que por meio deste homem seria trazido para nós vida. Então, um primeiro Adão nos trouxe morte, mas um segundo Adão nos traria vida. Então, por meio de um homem, é isso que Paulo diz, por meio de um, o pecado entrou, e com ele a morte. Mas também por meio de um só homem, e um só ato de amor, nós temos vida. Nós temos vida eterna. Então, a ressurreição de Cristo, ela é fundamental, porque a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. A ressurreição dele garante a nossa ressurreição. Porque ele diz, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Irmãos, nós estávamos mortos, mas fomos alcançados por Cristo. Cristo é o segundo Adão. E Cristo se tornou o nosso substituto. Nós tínhamos sim uma dívida com Deus. Nós estávamos em guerra contra Deus. O nosso pecado nos fazia estar em guerra contra Deus. Mas Cristo tomou o nosso lugar. E pagou por pecados que ele não havia cometido. E morreu. Mas se Cristo simplesmente morre, o pecado não está pago. Se Cristo simplesmente morre, e a história acaba ali, o nosso pecado não está pago. Nós não estamos livres e ainda continuamos em pecado, e ainda continuamos em guerra contra Deus. Mas Cristo é o nosso substituto. Cristo, ele nos substitui em todo o processo. Ele morreu a nossa morte. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou com a nossa vida. A sua ressurreição garante a nossa. Eu e você somos ressuscitados pela ressurreição dele, porque ele nos substituiu. E Paulo continua e diz: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, no versículo 48. Os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Irmãos, nós falamos hoje aqui, nós cantamos hoje aqui que Cristo é mais forte do que a morte. Que Deus é mais forte do que a morte. E nós acabamos de ler que o primeiro Adão é terreno, mas o segundo é celestial. E que aqueles que foram alcançados pelo primeiro Adão se parecem com ele, se parecem com a imagem do homem terreno, mas aqueles que também a imagem, teremos a imagem do homem celestial. E nós declaramos que Cristo venceu a morte, ceia após ceia. Que Cristo venceu. Mas a minha pergunta é, como é que Cristo pode ter vencido a morte se nós ainda morremos? Nós declaramos que somos livres do pecado. Nós dizemos assim, eu sou livre do pecado. Mas como é que Cristo venceu o pecado se nós ainda pecamos? E talvez isso traz desânimo para alguns. Porque como é que Cristo venceu? Como é que Cristo venceu o pecado e eu ainda sou tentado? Como é que Cristo venceu o pecado e eu ainda tenho tanta dificuldade em segui-lo em santidade? E eu ainda sou tão tentado pelo pecado. E se eu não vigio, eu caio mesmo.
Então, que vitória é essa? Que vitória é essa? E para isso, a gente precisa entender que Cristo já é vitorioso. Porque ele já pagou o preço. Porque ele já ressuscitou. E que Cristo, ele sim, ele se fez homem. Ele abriu mão do seu trono por um tempo e veio até nós como gente. Nós o vimos, nós tocamos nele. E ele sentiu a nossa dor. Sim, ele fez tudo isso. Mas ele não é mais um servo sofredor. E ele voltou aos céus. E ele tomou para si um trono. E na eternidade, do lado de lá da eternidade, Cristo já é vitorioso sobre todas as coisas. Do lado de lá da eternidade, onde tudo é, onde Deus não vê um dia passando de cada vez. Porque Deus não pertence a esse tempo. Porque Deus não está limitado ao nosso tempo. Porque Deus não dorme, porque Deus não envelhece. Do lado de lá da eternidade, onde as coisas são, simplesmente são, Cristo já está sentado no trono. Mas do lado de cá da eternidade, a morte ainda chega até nós. Do lado de cá da eternidade, nós somos livres do pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado, mas não da presença dele. Porque apesar de não ser mais escravo do pecado e poder servir a Deus de novo, o pecado ainda está aqui. Do lado de lá, não. Do lado de lá da eternidade, no céu, com Deus, com Cristo, não há mais pecado. Não há mais tentação. Mas do lado de cá, nós ainda somos tentados todos os dias. Nós ainda somos levados ao matadouro dia após dia, assim como Paulo diz em Romanos. Por amor de ti, somos levados ao matadouro todos os dias. Cristo já é vitorioso, apesar de não o vermos assim. Apesar de não conseguirmos o ver. Apesar de não vermos o seu trono. Apesar de vermos a morte. Apesar de vermos o pecado e a dor. Cristo já venceu todas essas coisas por nós. Cristo já venceu todas essas coisas, ele já conquistou. E por que a ressurreição é tão importante? Porque se Cristo nos substituiu e ele simplesmente morreu, também nós estamos mortos. Se Cristo não ressuscitou e ele era o nosso substituto e ele simplesmente morreu, nós também só morremos. Mas ele morreu e ressuscitou. E porque ele me representava, eu morri também. E eu também ressuscitei. E eu morri para o pecado. E ressuscitei para Deus, assim como Cristo. Irmãos, por que isso faz? Por que isso é tão grandioso? Mas a gente está longe de entender a grandeza disso aqui. A gente está longe de entender a grandeza do Evangelho. A gente está longe de entender a grandeza da salvação que nos alcançou. Porque se Cristo simplesmente morreu, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, irmãos, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Se Cristo não ressuscitou, simplesmente não faz sentido ser igreja. Simplesmente cada um que viva a sua vida do jeito que quiser, que peque, que viva distante de Deus, porque não há vida, não há esperança se Cristo não tiver ressuscitado. Mas se Cristo ressuscitou, e como ele diz, ele ressuscitou porque nós o vimos. Então, irmãos, retomemos o nosso senso. E vivamos para ele.
E vivamos para Ele, porque Ele ressuscitou. Porque no reino dos céus não entra carne e sangue. No reino dos céus, no reino de Deus, nós não entraremos com este corpo. Paulo diz que é preciso que haja ressurreição. E no versículo 52 em diante, Paulo diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Se Cristo não ressuscitou, então o nosso corpo mortal não será transformado. Mas se Cristo ressuscitou, irmãos, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E então nós zombaremos da morte e diremos: onde está a morte, a sua vitória? Nós zombaremos do inferno e diremos: onde está a morte, o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Apesar de não vermos, apesar de sermos desanimados e desencorajados pelas coisas que nós vemos aqui, com o pecado e com a morte, apesar de sermos desencorajados pelas coisas que não vemos, porque nós não vemos a Cristo, porque nós não o tocamos, apesar de sermos desencorajados, Cristo já é vitorioso. Cristo já venceu a morte. Mas quando esse dia chegar, o dia em que a trombeta soar, então o nosso corpo será revestido da imortalidade. Então o nosso corpo corruptível, o nosso corpo que foi manchado pelo pecado, será limpo, será transformado. E então a palavra que Deus disse por meio de Isaías: tragada foi a morte pela vitória. Porque a vitória dele, o sacrifício dele foi suficiente, foi único e suficiente para nos garantir salvação. Nós podemos sim, apesar de tudo que nós vivemos aqui, nos alegrar com a salvação. Nós podemos sim chegar confiadamente ao trono da graça, porque o sacrifício que nos garantiu isso não foi qualquer sacrifício. Não foi um sacrifício imperfeito, incompleto, mas foi um sacrifício perfeito que nos garantiu a salvação. Eu sou salvo. Isso é loucura para o mundo, porque eu ainda estou aqui. Porque o mundo me vê e me ouve dizendo: eu não tenho medo da morte, mas a morte chega até a minha casa. Porque o mundo me vê e diz: eu sou salvo. E depois me vê sendo tentado. E talvez até cometendo um pecado. Mas eu posso dizer que eu sou salvo, porque tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte, é o pecado. O aguilhão é uma espada, tipo aquela foice da morte. A foice da morte, o poder da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, se nós ainda estamos aqui, irmãos, se Cristo não ressuscitou, então a morte, ela tem direito sobre a minha vida. Porque o salário do pecado é a morte, e eu pequei. Você pecou, irmão. Você é pecador. Se Cristo não ressuscitou, a única coisa que tem para mim e para você é ira de Deus.
Se Cristo não ressuscitou, o que tem para mim e para você é juízo de Deus. A morte. O poder da morte é o pecado. Se Cristo não ressuscitou, então a morte tem muito poder sobre a minha vida. Porque pecador eu sou. Porque eu e você pecamos, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e fomos afastados da glória de Deus. E a força do pecado é a lei. Porque a lei de Deus é justa e é boa, mas eu não sou. A lei de Deus é justa quando ela diz que nós devemos adorar somente a Deus, porque Ele é o único Deus. Ela é justa quando diz que eu não devo mentir. Ela é justa quando diz que eu não devo roubar. Onde é que está a maldade da lei? Onde é que está a injustiça da lei? Mas a lei só mostra que eu sou injusto porque eu minto, porque eu desejo adorar os outros deuses. Mas, irmãos, se Cristo ressuscitou, então qual é o poder que a morte tem? Porque a morte olha para mim e diz: você é culpado, você é pecador, você deve morrer. Se Cristo ressuscitou é porque ele morreu. E quando a morte olha para mim e diz que eu mereço morrer, Cristo toma o meu lugar, toma a minha frente e diz: eu já morri. Então não há mais dívida a ser cobrada. Quando a lei chega diante de mim e diz: você precisa morrer porque você quebrou a lei, Cristo toma meu lugar, toma minha frente e diz: eu cumpri toda a lei, porque nele não foi achado nenhum pecado, nem na sua boca, nenhuma maldade. É isso que Pedro diz em sua carta. Ele cumpriu toda a lei, ele foi justo. Mas, irmãos, se Cristo ressuscitou e ele ressuscitou, isso só pode me apontar para algumas aplicações. O plano de salvação é de Deus. Deus resolveu nos salvar por misericórdia. Deus, porque amou o mundo de tal maneira, resolveu me salvar e te salvar. O plano é dele. Eu não me salvei, eu fui salvo. O plano de salvação é de Deus. Foi ele quem entregou o seu filho em nosso favor, como oferta a si mesmo. Foi ele quem ressuscitou o seu filho em nosso favor, para que por meio dele nós recebamos vida. A ressurreição de Cristo, segundo, a ressurreição de Cristo garante a vitória definitiva sobre a morte, embora não a vejamos ainda, embora sejamos afligidos pela morte, embora a morte seja tão pesada nos nossos dias ainda, nós já somos vitoriosos sobre a morte. O crente não tem medo da morte. O crente não tem medo do juízo de Deus, porque ele não se garante na sua justiça. Ele garante na justiça de outra pessoa. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, então do que vale a nossa fé? De nada. Abram a Coca-Cola e liga o Netflix, que não vem para a igreja, porque simplesmente não faz nenhum sentido. Mas se ele vive, e ele vive, e por ele nós devemos viver, então, por ele. E não devemos viver como ovelhas sem pastor. Ovelhas desgarradas, cada um vivendo a sua própria forma. Irmãos, no versículo 57 e 58, mais uma vez. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos e temos vitória. Somos vitoriosos. Não por nossas forças, não por nossa justiça, mas pela força de Cristo e pela justiça de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sejam firmes, irmãos.
Porque se ele ressuscitou e ele ressuscitou, o nosso trabalho não é vão. A nossa vida aqui, a nossa insistência em santidade, a nossa insistência em renunciar o pecado, em dizer não, não é em vão. Não é em vão. Sejam firmes. Cristo vive. Glória a Deus. Amém. Glória.